Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo de recap. Falaremos hoje sobre NASC, a movimentação que o ativo fez hoje no dia 16 de abril. Tentarei fazer um recap breve, objetivo, porém sem atropelar conceitos e sem pular partes importantes na minha construção da narrativa, tá? Então falaremos quais eram as expectativas para hoje, o que eu tinha em mente, quais eram os meus cenários de maior e menor probabilidade, o que a gente analisou durante a sala ao vivo, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver quais eram os meus cenários, né? O que a gente tinha estipulado para hoje. A gente tá num range um pouco chato, né? Que é esse range de consolidação aqui, né? Pós o candle do tarifaço, pós o candle de notícia. Esse candle verde, quarta, 9 de abril, ele acaba por fazer algumas inversões de fair value do meu time frame do diário, tá? Então aqui eu tenho um fair value de venda invertido, aqui eu tenho outro fair value de venda invertido, e aqui eu tenho outro. Então eu agrupei todos eles dentro de um range, que é esse box cinza, tá? Então isso daqui é uma região de IFVG do diário. Qual é a minha expectativa, né? Uma vez que o preço criou esse grande displacement para o upside aqui, a expectativa é que os candles seguintes voltem, façam retração, né? E depois venha uma expansão a partir dessas regiões de FVG. Então o meu contexto aqui, ele tá de certa forma bullish, tá? O que faltou para eu cravar 100% que a gente sobe em Nasdaq, que a gente vem tomar essa high do dia 26 de março. No time frame menor, faltou uma SMT de fundo aqui para mim, tá? Uma vez que a gente interage nessa região. Aqui eu tenho um mitigation block, tá? Aqui eu tenho um order block. Deixa eu desenhar para vocês para ficar bem bonitinho. Aqui eu tenho um order block 4 horas. Aqui eu tenho um fair value. Vou trazer o IFG do diário para a esquerda, tá? Para não atrapalhar aqui. Aqui eu tenho um fair value 4 horas. Tem um mitigation aqui nesse meio do caminho. E eu tenho também equilíbrio do range, tá? O equilíbrio do range está passando aqui, ó. E todas essas regiões, elas foram testadas e respeitadas, principalmente o equilíbrio do range, perceba, neste candle de 4 horas do dia 10 de abril, tá? Então é o candle das 10 horas da manhã. A partir daqui, qual é a minha interpretação, né? Que a gente já fez a movimentação impulsiva, já fizemos a movimentação de retração e agora muito provavelmente o que virá é uma nova impulsiva, né? Então, a partir desse momento, eu estou bullish em Nasdaq, objetivando essa swing high aqui como alvo, né? Esse topo aqui é a minha região de liquidez externa do 4 horas. E aí, não vou falar desse dia em específico, né? Mas eu comentei com o pessoal que o preço estava muito agarrado aqui, não era para estar rolando isso aqui, era para estar rolando movimentações impulsivas, fair value gaps de high time frame sendo criados, regiões de liquidez interna sendo servindo como regiões para retrair, né? E depois vir uma nova expansão. Então, não tá rolando, tá vendo? E aí a gente entra nesse range de consolidação. Então, a gente já veio pro pregão hoje sabendo que não era um pregão muito legal. A gente tinha no discurso do Powell à tarde e estávamos trabalhando dentro desse range, né? Trazendo mais para perto, a gente já viu que estamos no contexto de FVG do diário e no 4 horas a gente não tem muita coisa aqui à esquerda, tá vendo? A gente não tem regiões de liquidez interna a não ser esse fair value gap de venda, junto com um N-Dog aqui, tá? E aqui eu vou ser bem sincero com vocês que eu não me atentei a essa região hoje, tá? Cara, aqui tem um nítido interna para externa, né? Você tem a região de liquidez interna, que seria este fair value gap 4 horas, você tem a região de liquidez externa, que seria essa low aqui, tá? Terça-feira, 15 de abril, 22 horas da noite. Então a gente teria essa expectativa de movimentação no macro aqui. Eu não enxerguei isso, tá? O que eu estava olhando? Eu não tinha visto esse fair value gap do 4 horas, então eu desci para 1 hora para a gente acompanhar o flow, o order flow do 60 e, né, acabar olhando estruturas. O que a gente viu aqui? A gente viu uma high, uma low, uma high nivelada, uma low mais baixa, high mais baixa, né, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. E aí a gente estava trabalhando nessa possível quebra de estrutura que iria, né, dar continuidade
nessa estruturação de baixa que o NQ vinha apresentando. O que eu tinha para analisar hoje aqui de order flow, né? Deixa eu apagar esse replay aqui para não ficar ruim para vocês verem. Nos 60 minutos, exatamente nessa região, a gente teve um IFVG 60, percebam, Fair Value Gap de venda, invertido, e ele foi invertido com displacement. Esse displacement ele acaba por validar um order block 60 aqui e validar um propulsion 60 aqui na mesma região do agora Balance Price Range. Então eu tenho um BPR com a validação de order block e um propulsion. Esse cara aqui era o decisivo para mim hoje. De que forma? Se a gente, né, viesse o 9,6, abrisse o mercado, e a gente tivesse um flow respeitando essa região de ineficiência, essa região de liquidez interna, eu estaria bullish para a sessão objetivando o high de Londres. A gente também teve uma configuração de sessões que, ao meu ver, New York AM poderia, muito provavelmente, plotar uma distribuição bullish, tá? A gente tinha a Ásia aqui fazendo a fase de acumulação do Power of Three, né? Londres toma fundo de Ásia, depois toma high de Ásia, então ele faz a manipulação do range. A expectativa é que ele bata agora, né? Eu tenho um novo dealing range criado após manipulação de Ásia, que ele volte, retraia 50% dessa pernada, que, né, atinge equilíbrio do range, faça retração até alguma região de liquidez interna e depois distribua, quebrando o topo de Londres, né? Então esse aqui era o meu contexto de maior probabilidade para o dia. Era a gente respeitar a região de PPR do 60, respeitar a região do Fair Value Gap 15, e aí a gente vem tomar high de Londres. Para mim, esse era o cenário de maior probabilidade. Quando que entram as vendas, né? As vendas, elas entram uma vez que a gente inverta o fluxo, né? Então, uma vez que este Fair Value Gap do 60, ele vire um IFVG, essa ineficiência, ela seja desrespeitada, ela seja invertida. E aí, você não tem muito o que fazer, a não ser aguardar a inversão, o reteste, e depois você vende. Você tem um alvo de liquidez aqui muito nítido, que é essa região de equal lows, né? Que seria a principal região de alvo para um contexto vendedor. Certo? Então, vou tirar o replay. A gente vai ver o que aconteceu aqui após a abertura do mercado, o que eu fiz, deixei de fazer. Vamos lá. Vou colocar em 1 minuto, tá? Para ficar realmente com o que eu pensei. Aqui, senhores, só deixa eu marcar o 15 para vocês não se perderem. Lembrando que na mesma região do BPR 60, a gente tem um Propulsion 15, esse cara, e a gente tem a validação de Order Block 15, validado no candle de 4h30 da manhã. Então a gente tem, além desses caras do 60, a gente tem regiões de 15 e esse Fair Value Gap do 15 aqui. Ok? Abaixo do equilíbrio do novo Dealing Range. Certo? E aí a gente aguarda a abertura do mercado. O mercado abre 9h30. Aqui está o candle de abertura do mercado. O que eu interpreto dessa abertura, né? A gente teve o consumo de um sell side aqui. Não vou marcar sell side, vou marcar um xzinho, entendo o que é a liquidez sell side, tá? E a gente teve inversão de fair value, né? Então a gente está tendo um possível desrespeito, a gente está invalidando o fair value gap de venda, alinhando uma compra, né? Então a gente aqui tem um IFVG. Esse IFVG, ele é confirmado no candle das 9h30, que é justamente o candle da abertura. Não satisfeito em fazer apenas esse único IFVG, ele faz mais um aqui em cima, né? Todos no mesmo candle. Isso daqui diz muita coisa para mim, tá? É uma inversão de fluxo com displacement, tá? Então, essas inversões, essas invalidações, elas são realizadas no candle de 9h30. O candle de 9h31 volta, retesta as regiões agora de IFVG e expande. Aqui você tem trade, galera, tá? Aqui você tem compra. Eu não cogitei essas compras porque eu esperei algo mais confirmado. E esse algo mais confirmado, ele foi acontecer aqui, tá? O 9h31, ele valida o order block de 9h27 e 9h28. E a gente tem o reteste desse order block
neste candle positivo de 9,35. Então, uma vez que o preço atinge o order block, começa a retrair, né, virar positivo, enfim, me deixar uma reação, eu realizo uma compra. Se eu não me engano, foi por aqui assim a compra, não lembro agora, tá? Foi uma compra aqui, o stop aqui embaixo, você tem um break-even na quebra de estrutura, alvos, London High. Lembram? A gente estava tendo o preço respeitando as minhas regiões de liquidez interna, alinhando possível distribuição bullish para New York AM. À esquerda, a gente só tem regiões de LR, né? Então tem um Low Resistance Liquidity Run aqui, e a gente vem, muito possivelmente, buscar topo de Londres. Então esse foi o meu racional para fazer essa compra. Essa compra tirou no break-even, né? Se eu não me engano, tirou no break-even aqui, nesse candle de 9,45. Esse candle de 9,45, cara, entrou venda nele, tá? Eu não consegui ver essas vendas com clareza, porque, querendo ou não, a gente ainda estava na região de Fair Value 15, BPR 60. Essas regiões ainda não haviam sido invalidadas, os Fair Value Gaps não haviam sido invertidos. Então, para mim, é uma venda de baixa probabilidade. Quando que ela fica um pouco mais interessante? Quando essas regiões que eu comentei agora, elas fossem invertidas, né? Fossem desrespeitadas. Ok? Então, o preço configura venda. Aqui ele faz criação de order block. Rolou uma SMT aqui com o Dow Jones, se eu não me engano, tá? Eu não vou olhar agora. Mas se eu não me engano, rolou uma SMT nesse topo aqui, tanto que o pessoal da sala pegou essa venda. Fizeram condução neste Fair Value, né? Cara, perfeito. E aqui a gente tem um alvo naquela região de Equal Lows, lembram? 1, 2, 3, 4 fundos nivelados. Mentira, 3, tá? Esse fundo aqui ele criou posteriormente. Então a gente tinha aqueles fundos nivelados como principal draw on liquidity para a sessão numa ótica de venda. O que acontece aqui? O preço ele não toma a região de Equal Lows. O que ele toma? Ele toma London Low. E isso daqui, para mim, foi uma questão difícil de se analisar na hora, tá? Porque esse Equal Lows aqui era o meu principal alvo de liquidez óbvia para hoje, na parte da venda. Certo? Então, eu fiquei um pouco travado de realizar essas compras, por exemplo, né? Você pode ver com clareza, agora que está pronto, lógico, que aqui rolou a validação de um order block, aqui a validação de um MSS com um Fair Value Gap, né? O pessoal, teve até um aluno que perguntou, Rafa, o que você acha dessa compra? Cara, eu não vou fazer porque eu tô comprando na cara de um Equal Lows. Galera, é uma questão minha, particular, trade system. Eu não me sinto confortável, eu não acho alta probabilidade de você comprar na cara de uma região de Equal Lows. Tá? Eu prefiro esperar que o preço manipule, faça uma SMT nos fundos para depois eu comprar, do que eu entrar nesse trade aqui e enfim, certo? Então eu não fiz esse trade e o preço anda. O que acontece? O preço ele vem, né? A gente identificou que ele fez um MSS, a gente identificou que ele fez um order block, e a gente identificou que quebrou a estrutura. Aqui, senhores, ele faz uma quebra de estrutura de que forma? Com Fair Value Gap, com displacement. Então eu fiquei de olho nessa região, mas perceba que o preço está trabalhando muitas vezes aqui. Não me interessam essas entradas aqui, porque se não me engano não rolaram SMTs nessas lows, tá? Então o preço fica enrolando, ele não renova topo e volta, forma o quê? Um range de acumulação. Então aqui eu tenho uma acumulação rolando. E aí aqui eu comentei, isso daqui já era tarde, né? Era quase meio-dia, já era meio-dia já. Havia um pouco sobreviventes na sala com essa paciência. Mas eu comentei dessa possível acumulação e que eu esperaria uma manipulação com SMT. E não deu outra, né? O preço tomou a low. Aqui ele toma low. Rolou uma SMT, se eu não me engano, nesse fundo aqui, com o Dow Jones, tá? Ou seja, tinha um fundo mais alto lá no Dow. A gente teve a validação de um order block. Cara, olha a paciência. A gente teve a validação desse order block. Esse order block, ele também tem um fair value. E aqui eu fiquei de olho, tá? Fiquei acompanhando de que forma o preço chegava no fair value, se ele apresentava uma reação ou não. Aqui apontou compra. Você tem reação dentro do meu fair value gap
com SMTs nas lows, mas eu também tenho uma confirmação. Aonde que está essa confirmação? Essa confirmação está exatamente na região do IFVG. Eu tenho um IFVG. Se não tivesse esse camarada aqui para ser invertido, eu estaria comprando neste candle de 11,16. Mas como tinha, eu preferi esperar para ter uma confirmação. E aí onde que esse cara ele é invertido? Ele é invertido no 11,21. Fechou esse candle 11,21, eu comprei. Compra, stop, break-even, alvos lá em cima. E aí eu comecei a procurar swing highs, né? Aqui em cima. E a gente tinha London High, o último topo. O que acontece? Essa compra agora, já estávamos trabalhando num cenário de IFVG 60. Lembram aquelas regiões dos 60 que estariam me motivando compras até London High? Aquelas regiões elas foram todas invalidadas, tá? Então eu não paguei para ver ele ir até um London High. O que eu fiz? Fiz parcial aqui, fiz parcial aqui. Aqui eu tirei aproximadamente 70% da mão e o resto eu deixei break-even. Voltou, tirou no break-even, sem problemas. Depois, senhores, que eu interpretei que a gente estava trabalhando numa região de IFVG 60, deixa eu apresentar aqui para vocês. Lembram? Este é o Fair Value Gap, esse é o Fair Value Gap do 60. Esse Fair Value Gap ele foi invalidado nesse candle de 9 da manhã. E depois a gente tem o reteste dele, tá vendo? E pasmem, né? A gente não teve o consumo das regiões de liquidez externa, a gente não teve consumo das regiões de call lows. Então, uma vez que a gente tem a sweep nessa high, se eu não me engano teve SMT nessa high, e aí o preço não quer de fato ir a London, buscar o topo de Londres, muito provavelmente pela inversão deste fluxo, eu começo a cogitar vendas. E a partir de que momento eu cogito vendas, né? A partir do momento que dentro dos 60, e aí não necessariamente, tá? Mas aparece um Fair Value Gap do 15 minutos aqui, que seria uma baita de uma região depois da mitigação até o IFVG de 60, né? Então eu tenho esse 15 minutos aparecendo, Fair Value Gap, eu tenho a validação deste bloco de ordens do 15, e aqui eu mandei lá no Telegram, falei, galera, apareceu um order block com Fair Value 15 aí. Pode ser que leve até os equal lows. Se você não faz parte do Telegram, o link está aqui na descrição. E aí não deu outro. Eu esperei o preço interagir com o Fair Value Gap do 15. O Fair Value Gap do 15 é esse box vermelho. O preço interage uma vez, tá vendo? Não tem inversão de fluxo, ele renova topo. Aqui eu tenho consumo de buy side. Esse consumo de buy side, pasmem, plota uma SMT. Eu não me lembro com que ativo agora, não sei se foi o S&P ou o Dow Jones. Fato é que teve SMT nesse consumo de buy side, nessa interação do Fair Value Gap 15. O que acontece depois da SMT? Galera, displacement. Olha o candle de meio-dia e 35. O que ele faz? Valida um order block e acaba por criar um Fair Value Gap. A partir desse momento não tem muito o que você fazer. Espera o preço retrair. Se retrair bem, se não, você fica de fora. O que o preço faz? Retração até o order block, até o Fair Value Gap. Galera, olha isso aqui, que perfeição. Né? O que acontece depois que o preço interage com as regiões? Displacement. Aqui eu fiz uma venda aqui nessa reação. Depois eu fiz uma venda aqui de novo, quando ele começa a ficar negativo. Então vendi. E aí eu marquei um IFVG para uma possível reentrada, que seria esse camarada. Perceba que o candle de 12,45, ele faz 2 IFVGs, né? Opa. Ele faz esse. E ele faz esse de baixo. Inclusive, se você for ver lá no Telegram, esse cara aqui está marcado, porque seriam regiões de retração, né, para uma possível expansão depois. E aí aqui o preço retesta, deixa uma reação, eu vendo de novo, né? Nesse momento o preço já está mais ou menos no break-even. Aqui embaixo, uma vez que ele renova essa low, eu bato uma parcial nesse fundo. E aí sim o restante dos contratos estão no break-even, né? O que acontece? Consegui bater uma parcial, consegui bater outra parcial, se eu não me engano, por aqui, não me lembro agora. E aí o preço volta. O preço volta,
ele acaba por tirar os meus contratos no BE, né? No 0. Foi mais ou menos aqui assim, tá? Foi isso aqui mesmo. Foi nesse topo aqui, ele tirou meus contratos. E aí o que eu observo uma vez que ele volta pro meu break-even? Que ele plotou uma SMT com S&P, tá vendo? Eu marquei aqui, ó. Então essa volta do preço, ele consome essa região de liquidez e plota uma SMT com S&P. O que eu faço? Eu vendo de novo. Onde que eu vendi? Não me recordo. Eu acredito que tenha sido nesse candle de 11,23 aqui, por conta de alguma SMT. Deixa eu conferir agora, só para ficar bem nítido para vocês, os porquês. Isso, eu acho que eu vendi nesse 11,22 por conta da SMT. E aí eu tava... Isso, foi exatamente isso, tá? Vendi nesse candle aqui, 11,22, no fechamento dele. Não, perdão, foi no 11,23, assim que ele fechou, ele começou a passar abaixo do 11,22, tá? Foi isso, 11,23. Eu fiz a entrada olhando o S&P e o stop eu coloquei olhando o S&P também, tá? Então você vai ver que o Nasdaq, ele tomou a high 11,22, ela foi tomada no 11,29, 13,29, perdão, porém o S&P não. Tava rolando SMT e aqui acabou rolando outra SMT. Se o preço de S&P tomasse essa high, eu zeraria a posição. Ok? Então foi mais ou menos essa a minha condução, o porquê do stop. E aí vem o displacement, né? Aqui veio o Powell no discurso, não sei o quê. Tá lá. Alvo do equal lows que a gente estava querendo após, lembra? Desde o pré-market, após o IFVG de 60, após a invalidação do fluxo, enfim. E aqui morreu, né, galera? Fiz uma parcial aqui, depois eu fiz outra parcial. Parcial não, aqui eu zerei o trade todo, porque eu identifiquei um rejection 4 horas, 50% dele. Que, se eu não me engano, era esse cara. Lá no 1 minuto. Parará, cadê? Aqui. 50%, deixou um candle verde, vazei, tá? Zerei o trade, já tinha pagado muita coisa aqui pra mim. Tava um risco-retorno bem interessante e eu preferi ficar de fora. Ficar de fora entre aspas, né? O alvo gabaritado dele era na low da sexta. Cadê a low de sexta? Até comentaram lá na sala, Rafa, low de sexta não é alvo? Não chegou, né? Mas era essa low aqui, ó. Eu falei, cara, tá um pouco distante, né? Mas era aqui. Ok, senhores? Bom, espero que tenham gostado do recap. Espero que tenha ficado claro os porquês das entradas, o que eu analisei, de que forma que eu faço pré-market, de que forma que eu estabeleço baixa e alta probabilidade, de que forma que eu faço o meu trade system, o que ele tem que me apresentar para que eu, né, esteja apto a clicar. Enfim. Se você gostou, espero que deixe um like, espero que deixe um comentário, manda para aquele seu amigo que está estudando SMC, para aquele seu amigo que está estudando ICT. Tá? Lembrando que até meio-dia, se eu não me engano, a gente ficou com a sala ao vivo, narrando mais ou menos o que eu ia fazer, quais eram as minhas expectativas, né? Então o pessoal estava a todo momento acompanhando, estavam antenados, estavam mapeados junto com o meu racional. Certo? No mais, é isso. Também, se não forem inscritos, deixe a sua inscrição. Até a próxima.